Hoje a gente vai eh, mergulhar num texto escrito há quase 2000 anos, e é um texto que faz uma proposta, olha, quase ofensiva para a nossa mentalidade de hoje. É verdade. A de que é possível encontrar propósito e até alegria no meio do sofrimento injusto. A nossa fonte é um comentário de Hernandes Dias Lopes sobre a primeira carta de Pedro, e a nossa missão aqui é entender como essa ideia, que é tão radical, foi construída e, bom, que relevância ela ainda pode ter. Pois é, e é uma missão e tanto, viu? Porque, assim, essa carta não é um tratado filosófico sobre o sofrimento. Não mesmo. Ela é uma correspondência de emergência, quase um manual de sobrevivência espiritual, sabe? Enviado para pessoas que estavam literalmente no meio do fogo. Nossa, E o que a gente quer entender é como uma mensagem escrita, nesse cenário de crise, se tornou, paradoxalmente, uma das maiores fontes de esperança da literatura antiga. Não é sobre negar a dor, de jeito nenhum. É sobre encontrar um significado dentro dela. então vamos direto para esse cenário. A fonte descreve de um jeito muito poético, né? Diz que era a gente com os pés no vale e o coração no céu. Lindo isso. A carta não era para uma única igreja, mas para um grupo de cristãos espalhados pela Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E Pedro usa umas palavras bem específicas para descrever essa gente. Forasteiros, peregrinos. Isso. E isso quer dizer que eles não eram só viajantes, eles se sentiam deslocados na própria terra. Exato. E isso é fundamental para a gente entender a psicologia deles. Eles eram, na prática, cidadãos de segunda classe. Mesmo tendo nascido ali, ao se converterem, eles perderam o status social. Entendi. Eram vistos com desconfiança, não podiam participar de certas guildas de trabalho, eram, excluídos da vida cívica, era um isolamento constante. E o contexto histórico que a fonte nos dá é assustador. A carta foi escrita ali por volta de 63 depois de Cristo, ou seja, um pouquinho antes do circo pegar fogo de vez, com a grande perseguição do Nero, né? Exatamente. E essa perseguição não era só o imperador mandando leões. Era o vizinho que te denunciava, o boato que se espalhava na feira, a hostilidade diária. Sim, era uma guerra de atrito, a fonte deixa isso muito claro. O simples fato de alguém dizer, eu sou cristão, já era motivo para sofrer retaliação. Nossa, que pesado. Eles eram acusados de ateísmo, porque não adoravam os deuses romanos, Claro. de canibalismo, por causa da má interpretação da ceia, e de incesto, porque se chamavam de irmãos. Era uma campanha de difamação brutal. E mesmo assim, no meio desse caos todo, tem uma citação no prefácio da nossa fonte que é de explodir a cabeça. Diz que a alegria desse povo não vinha da prosperidade, nem do reconhecimento. Pelo contrário, ela existia apesar das perdas. Era uma alegria indizível e cheia de glória. E o autor completa, não era uma alegria fabricada na terra, mas derramada do céu. Como? Como isso é possível? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta é o coração da carta. Essa alegria não vinha das circunstâncias, mas de uma convicção. Eles estavam ancorados em algo que consideravam inabalável. Ok. E isso nos leva direto para a mensagem central. Pedro não começa a carta dizendo, aguentem firme. Ele começa falando sobre a salvação, mas assim, não de um jeito abstrato. Ele a descreve como uma obra completa, uma engenharia divina. Certo, ele detalha isso, né? Diz que o Pai elege... Isso. O Filho redime com seu sangue e o Espírito Santo santifica. É tipo um pacote completo. Exatamente. E o ponto crucial é que essa salvação, segundo a carta, gera uma viva esperança. A palavra viva aqui é a chave. Não é um desejo vago, tomara que dê certo. Não é um otimismo. Não. É uma certeza energética, porque está fundamentada em algo que já aconteceu e que não pode ser desfeito. A ressurreição de Jesus. Para eles, a prova de que a esperança deles era real já tinha sido apresentada. O túmulo estava vazio. Ponto final. É aqui que fica muito interessante. A carta então descreve a recompensa dessa esperança como uma herança, e usa 3 adjetivos que para mim são o centro de tudo. O primeiro é que essa herança é incorruptível, não apodrece, não enferruja, não se desfaz com o tempo. Pensa o que isso significava para eles. Essas 3 palavras soam poéticas,
mas para pessoas que viam tudo ao redor apodrecer, manchar e murchar suas colheitas, sua saúde, sua reputação, Tudo era frágil. tudo. Então a promessa de algo permanente devia ser revolucionária. E não é só uma promessa para o pós-vida. Sabe, a fonte argumenta que é um antídoto para a ansiedade do presente. Ao fixar a mente nessa herança eterna, a perda de bens terrenos, que já eram corruptíveis de qualquer forma, perdia o poder de aterrorizar. A segunda palavra é imaculada. Absolutamente limpa, sem mancha. E a escolha da palavra grega aqui, amiantos, é genial. Ela não significa apenas limpo. A raiz dessa palavra nos deu amiantos em português, aquela fibra que não queima. Nossa, que interessante. A ideia é que essa herança é imune ao fogo do tempo, do sofrimento, do julgamento. Ela não pode ser contaminada ou destruída. É uma pureza invencível guardada num lugar onde a crise não chega. E a terceira? Imarcessível. Não murcha, não perde o viço. Como uma flor que nunca morre. É quase como se Pedro estivesse dizendo: olha, tudo que vocês têm aqui na Terra tem data de validade. O que está guardado para vocês, não. Precisamente. E essa convicção muda tudo na forma como eles encaram o sofrimento. A fonte destaca a analogia que a própria carta usa, ao do ouro. Aham. A fé deles, ao ser provada pelo fogo da perseguição, é como o ouro sendo purificado no cadinho. O fogo não destrói o ouro, ele remove as impurezas, a escória e revela o seu verdadeiro valor. Certo. O sofrimento nessa ótica não tem o objetivo de destruir, mas de depurar, de fortalecer. É uma analogia poderosa, mas também perigosa, não acha? A fonte aborda como evitar que essa ideia seja usada para justificar ou até romantizar o sofrimento. Porque, bom, uma coisa é encontrar um propósito apesar da dor. Outra, bem diferente, é buscar a dor ou dizer que ela é boa. Excelente ponto. A carta nunca diz busquem o sofrimento. Ela diz quando o sofrimento inevitavelmente vier por causa da sua fé, entendam que ele não é sem propósito. A distinção é crucial. Não há um elogio à dor, Ok. mas uma reinterpretação dela. O foco não é o fogo, mas o ouro que sai dele. É uma ferramenta de refinamento, não um fim em si mesmo. Ok, isso faz bem mais sentido. Então, como essa esperança toda, essa mentalidade radical se traduzia na prática, no dia a dia? Uma das palavras que mais salta aos olhos na carta, e que com certeza causa um curto-circuito na nossa cabeça hoje, é submissão. A essa palavra. A gente precisa desmontar essa palavra porque hoje ela soa como opressão, como fraqueza. Totalmente. Mas a fonte argumenta que, no contexto de Pedro, era uma estratégia de poder disruptiva. Pensa bem, no mundo onde a rebelião violenta ou a retaliação eram as respostas esperadas à injustiça, os cristãos adotavam uma submissão por causa do Senhor. Ou seja, não era passividade. De forma alguma. Era uma escolha consciente de honrar uma autoridade superior, que era Deus, ao respeitar as estruturas terrenas, mesmo as injustas. Isso desarmava os críticos. Como você acusa de subversão um grupo que paga seus impostos, obedece às leis e respeita o imperador, mesmo um imperador como Nero? Entendi. Era uma forma de resistência que mostrava uma força que não vinha da espada, mas de uma convicção interna. A carta aplica isso em 3 áreas. A primeira é a do cidadão, né? Submissão às autoridades, ao governo. O que, convenhamos, já é difícil hoje, imagina na época. Imagina! A segunda é no trabalho. Ele fala para os servos, que na época eram em grande parte escravos, para serem submissos aos seus senhores, fossem eles bons ou cruéis. A lógica era espelhar a atitude de Cristo, que sofreu injustamente sem retaliar. Uhum. E a terceira esfera, onde o tema fica mais detalhado e talvez mais polêmico, é a família. Sabe, a parte do texto que mais me surpreendeu foi a instrução para os maridos. A gente meio que já espera a parte sobre as esposas, pelo contexto da época. Mas a carta vira o jogo. Vira mesmo. Primeiro, ela orienta as esposas cristãs com maridos não crentes a ganhá-los sem palavra alguma, só pelo comportamento. É um testemunho silencioso, onde a conduta fala mais alto que o sermão. E faz aquele contraste famoso entre a beleza exterior
cabelo, joias, roupas e a beleza interior, um espírito manso e tranquilo. Mas aí vem a contrapartida que era revolucionária. A carta ordena aos maridos que vivam com suas esposas com discernimento. Não é só viver junto, é entender, ter sensibilidade. Ele manda que o marido trate a esposa com honra. Por quê? Por duas razões. Ok. Primeiro, como parte mais frágil, o que não significa inferior, mas que requer mais cuidado e proteção numa sociedade brutalmente patriarcal. E segundo, e isso é o mais chocante, como co-herdeira da mesma graça. Ela é igual a ele perante Deus. Isso colocava a mulher num patamar de igualdade espiritual que era impensável na cultura romana ou judaica da época. Completamente. E para garantir que os homens levassem isso a sério, Pedro adiciona uma advertência. A fonte destaca esse detalhe incrível. O marido que não honra sua esposa pode ter suas próprias orações interrompidas. Sério? Sério. A conexão entre o relacionamento no lar e a conexão com o céu é direta. É uma afirmação poderosíssima sobre a dignidade da mulher e a responsabilidade do homem. Isso me leva a pensar. Uma mensagem tão profunda e madura só poderia vir de alguém que viveu isso intensamente. E a identidade do autor, o apóstolo Pedro, é uma parte crucial da história, cheia de contradições fascinantes que a fonte explora. Havia até um debate sobre a autoria, né? Sim, principalmente no século XIX. Alguns estudiosos levantaram a questão: como um pescador da Galileia, que o livro de Atos descreve como iletrado e inculto, pôde escrever num grego tão elegante, tão polido, como o que a gente vê nessa carta? A gramática é sofisticada. E qual é a resposta para isso? Bom, a teoria mais aceita e que a fonte apoia é que Pedro usou um amanuense. Basicamente um secretário. Ele mesmo menciona, no final da carta, um homem chamado Silvano, que é o mesmo Silas que viajou com o apóstolo Paulo. Silvano era um homem culto, profeta e importante, cidadão romano. Ele era perfeitamente capaz de pegar a mensagem, as ideias e o coração de Pedro e refinar tudo num grego impecável, sem trair o conteúdo original. E essa maturidade na carta é ainda mais chocante quando a gente lembra quem Pedro era. A fonte nos lembra que este é o mesmo homem que cortou a orelha de um soldado por impulso e horas depois negou Jesus 3 vezes por medo. Exato. É o protótipo do falo primeiro, penso depois. Como essa pessoa impulsiva e falha escreve uma carta tão focada em resistência paciente e esperança. Essa é a beleza da coisa, né? A fonte sugere que a carta é o testemunho da transformação de Pedro. Ele não está escrevendo de uma torre de marfim teológica. Ele está escrevendo como alguém que sentiu na pele o que é falhar espetacularmente e ser restaurado. Esse cara, que era uma bagunça ambulante, se tornar esse pilar de força é por si só uma mensagem de esperança. E tem um último mistério na carta: o local onde ela foi escrita. Pedro termina dizendo que escreve da Babilônia. O que isso significa? Isso gerou 3 teorias. Uma é de uma cidade militar com esse nome no Egito, mas é improvável. Outra seria a Babilônia literal, na Mesopotâmia, mas não existe nenhuma tradição forte de que Pedro tenha passado um tempo lá. Certo. A terceira, que é a mais aceita pela maioria dos estudiosos, é que Babilônia era um nome código para Roma. Por que usar um código? Proteção. Era uma forma de criticar o poder e o paganismo do Império Romano sem usar o nome da capital e atrair a atenção indesejada das autoridades. Para os leitores judeus e cristãos, Babilônia era o símbolo máximo de um poder mundial opressor e idólatra. Entendi. Chamar Roma de Babilônia era uma declaração teológica e política muito forte. Era dizer: estamos no centro do império que se opõe a Deus, mas a nossa esperança não está aqui. Então, quando a gente junta todas as peças, o autor transformado, a audiência sob pressão, a mensagem de uma esperança viva, o que emerge é uma aula sobre resiliência. Não é uma esperança ingênua de que o sofrimento vai sumir, mas a convicção de que ele não tem a palavra final. Exatamente. É a convicção profunda de que o sofrimento, quando enfrentado com fé, tem um propósito: purificar como o fogo purifica o ouro. E a certeza de que a verdadeira herança, aquela que é incorruptível, imaculada e imarcessível, está segura.
Uhum. Está guardada num lugar que nenhuma crise, nenhum imperador e nem mesmo a morte podem alcançar. A carta argumenta que sofrer por fazer o bem é, na verdade, uma forma de participar da experiência do próprio Cristo e que isso é um prelúdio para a glória. O que nos traz de volta ao começo e deixa uma reflexão final, né? Sem dúvida. A reflexão é a seguinte: em uma cultura como a nossa, que valoriza o conforto acima de quase tudo, que desenvolveu inúmeras tecnologias e filosofias para evitar o sofrimento a todo custo, como a ideia de encontrar propósito e até mesmo uma alegria inexplicável no meio do sofrimento injusto desafia as nossas noções mais básicas do que significa ter uma vida boa.